Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a noção de texto, o conceito de texto, tá? É muito importante a gente entender o que é um texto para que a gente possa utilizar esse recurso de maneira mais eficaz, né? Utilizar a linguagem de uma forma mais eficaz. Entender também como a linguagem funciona. E hoje, na nossa aula, a gente vai discutir os conteúdos abordados pela professora Irandé Antunes nesse livro, tá? No vídeo acho que ele tá, não sei se vai ficar de trás para frente, mas é o livro Textualidade, Noções Básicas e Implicações Pedagógicas, tá? Da minha querida Irandé Antunes, tá? Essa professora e mulher extraordinária, maravilhosa, tá? Que eu admiro muito. E nós vamos discutir o conteúdo do capítulo 4 desse livro, né? E o capítulo 4 ele começa com uma pergunta muito interessante. Qualquer conjunto de palavras é um texto? Né? E a gente vai discutir um pouquinho nessa breve aula de hoje sobre o conceito de texto. A gente tentar entender o que é um texto. Será que um texto é só um conjunto de palavras? Né? Ou conjunto de frases, né? Como costuma se dizer. Porque quando a gente normalmente busca esses conceitos, né? A gente costuma dizer uma palavra é um conjunto de sons, é um conjunto de fonemas ou letras, no caso da palavra escrita, né? E a frase é um conjunto de palavras e o texto é um conjunto de frases. Mas esses conceitos, essas definições, elas são muito problemáticas por um motivo bastante simples, né? No caso das palavras, elas não se amontoam aleatoriamente para formar frases, né? Não é qualquer conjunto de palavras que é necessariamente uma frase ou uma oração. Para que uma frase ela seja frase, né? Para que um conjunto de palavras seja uma frase, precisa haver uma certa organização lógica, né? Existe uma ordem, existe uma hierarquia na construção das estruturas que formam uma oração ou uma frase. E no caso da frase e até mesmo da oração, não precisa necessariamente ser um conjunto. Uma palavra só ela pode formar uma frase ou uma oração. Tá? No caso da oração, em língua portuguesa, tem que ser um verbo. Né? Por exemplo, corra é uma oração. Tá? Tem um verbo aí que está cumprindo bem a sua função. Ele é uma construção sintática bem estruturada, tá? Que tem tudo que precisa. No caso da frase, né, você pode ter verbo, substantivo, qualquer que seja a palavra, dependendo do contexto, ela pode ser uma frase. Né? Por exemplo, briga. Se você avista uma confusão, uma briga ali, e você grita briga, aquilo é uma frase. Né? E o texto? O texto, a gente vai ver aqui nesse capítulo do livro de Irandé Antunes o que é um texto. Né? Na verdade, a conceituação de texto ela acontece um pouquinho antes, né? Nos capítulos anteriores. A gente vai fazer essa introdução antes de tratar do conteúdo deste capítulo propriamente. Tá? Gente, o texto, e isso é algo que a Irandé ela faz questão de enfatizar bastante nesse livro, o texto é a principal unidade de interação linguística que os seres humanos utilizam. Né? A língua ela funciona através dos textos. Né? Não tem como utilizar a linguagem, a língua, sem
os textos. Você só interage, só se comunica através de textos. No caso agora eu estou falando com vocês através de um texto oral, eu estou fazendo um texto. Tá? Não só o texto oral, tá, gente? Isso aqui é um vídeo, né? Então eu agora não estou olhando diretamente para vocês porque eu estou vendo a minha imagem aqui, né, no vídeo. Então, vocês têm o texto oral que eu estou produzindo aqui, né, a minha fala, né? Isso é linguagem verbal na modalidade oral. Mas tem também aí a minha imagem, né, que compõe aí um texto. Aí vocês têm um texto misto, tá? Vocês têm a minha imagem aí que completa, né, o que eu estou dizendo, né, o meu texto verbal. Então, tem vários elementos aí. A forma como eu estou vestido, essa touquinha que eu estou usando, que é porque o cabelo ele fica caindo no meu olho e incomoda, não é por outro motivo, tá, gente? A touca, a minha camisa, né, essa parede branca aqui no fundo, tudo isso compõe um texto visual, né, que não é por acaso que eu estou colocando nesse vídeo a imagem, tá, em vez de mandar só o áudio, tá, fazer uma espécie de podcast, tá. Então, se tem a imagem aí, a imagem é por um motivo, tá? E ela compõe o sentido do texto verbal. Uma das razões é, por exemplo, vocês estão vendo aqui a minha mão direita, eu gesticulo bastante quando eu falo, né? O gesto, ele de certo modo, ele cumpre uma função linguística, tá? Então, o que é um texto? Um texto é um evento, é uma ação linguística, é uma ação comunicativa, é uma ação interacional. Veja só, é um ato comunicativo. O texto existe porque alguém o criou e o dirige a outro alguém. Então, ele existe porque o texto existe porque existem interlocutores. Existe um emissor e um receptor. Ou, assim, essa noção de emissor e receptor é meio problemática porque o emissor e receptor, esses papéis, eles se confundem, né? É difícil dizer em que momento o emissor é emissor e o receptor é receptor, porque de qualquer maneira, quem está recebendo a mensagem, constrói no mesmo momento o sentido daquele texto, tá? E ele dá uma resposta, e ele influencia o emissor, né? Mas tem que ter alguém que diz alguma coisa para alguém. Tem que ter essa interação, tá? Expressa sentidos e revela uma orientação temática. Então, um texto ele é interpretável, tá certo? Que mais? O texto ele cumpre uma função comunicativa claramente identificável. Ele tem uma função, ele tem um objetivo, tá? O texto ele se manifesta na forma de um gênero, tá? A gente vai falar mais sobre gênero textual, certo? Mas assim, todo texto ele se manifesta na forma de um gênero. Você reconhece o que é aquilo. É um vídeo da internet, é um poema, é uma receita de um prato culinário, é uma bula de remédio, é uma notícia de jornal, tá? Então, o texto ele se manifesta na forma de um gênero, certo? E se insere num contexto social. Ele está dentro de um contexto, né? A linguagem ela só tem sentido dentro do seu contexto. Se você tira um texto, você tira uma frase, você tira uma palavra do seu contexto, ela perde o sentido completamente. Tá certo? Mas vamos lá, eu espero que tenha dado para entender o que é um texto. Tá? Aí a pergunta da Irandé aqui no capítulo 4 do seu livro, né? Textualidade. Qualquer conjunto de palavras é um texto? Bom, com essa introdução que eu fiz,
já fica claro que a resposta vai ser não. Tá? Porque qualquer conjunto de palavras não vai ter uma intenção clara, não vai ter uma temática interpretável, né? Não vai pertencer a nenhum gênero, então não é texto. Agora vamos lá. A Irandé, ela começa o capítulo dizendo assim: imaginemos que nós encontrássemos em algum lugar a seguinte peça ou passagem linguística. Vejam só, ela colocou aqui o textinho dela, tá? O suposto texto, que ele diz assim: lesão, desafio, máquina, tempo, banco, gente, milhas, mundo, momentos, flocos, reportagem. Turbulência, início, passeio, caminho, verdade, luz, orgulho, missão, jovem, dinheiro, sabor, sol, rede, qualidade, notícia, desconto, receitas. Tá? Esse é o texto, o suposto texto. Ainda tem mais. Proteção, barraco, ideia, concorrência, perda, promoção, amigos, história, excesso, mês, grupo, aluguel, máquina, assunto, claros saberes. Mudança, título, impressão, público, formação, ponto, povo, ocasião, linha, academia, gigante. Página, simplicidade, vida, recurso. Esse é o texto. Tá? Cada pausa que eu fiz entre as palavras, ela colocou vírgulas. Tá? Não sei se vai dar para ver direitinho. Ela colocou vírgulas. E cada pausa maior era ponto, parágrafo, iniciava na outra linha. Tá? E ela pergunta, diríamos que se trata de um texto? É possível identificar o tema de que se trata? É possível fazer um resumo desse conjunto de palavras? E se encontrássemos outra composição como a que podemos ver abaixo? Veja só, agora outra composição. Ela colocou logo aqui abaixo. Exercício. Alguns medicamentos ajudam a prevenir o desgaste das articulações. O que vale é que a cultura popular está em alta. Por que tanta polêmica? No trabalho temos de saber nos portar. O aquecimento global está em recorde batido pelo 3º ano consecutivo. Depois de surpreender e ficar abaixo da meta no ano passado, a inflação continua baixa. Nos meses de janeiro e fevereiro preparamos roteiros encantadores. O pior na economia já passou. O grande desafio de um apreciador de vinho é escolher o que degustar. Esse plano é especial para quem quer ampliar seus conhecimentos sobre a sustentabilidade. E esse é um texto, outra vez, é possível você identificar o tema de que esse texto se trata? É possível fazer um resumo desse conjunto de frases? Então, ela responde a essas perguntas dizendo que, considerando o que foi discutido nos capítulos anteriores do livro, é possível afirmar que nenhum desses dois textos é um texto. Nenhuma dessas duas peças, ela chama de peças, né? Não é um texto. O primeiro é mais claro de você perceber. São só palavras aleatórias, né? Alinhadas ali. Visualmente parece um texto. Mas, de um modo, você considerando a funcionalidade desse material, isso não é um texto. O segundo até parece ser um texto, né? Quando a gente começa a ler, se você está assistindo esse vídeo e não prestou atenção, não prestou bem atenção na leitura, você pode achar que é um texto, né? Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que são frases que juntas elas não têm o menor sentido, uma não tem nada a ver com a outra, não estão falando do mesmo assunto, tá? Então, nós podemos responder com toda a convicção que um conjunto aleatório de palavras ou de frases não é um texto. Não é um texto. Tá? Para que seja um texto, é necessária uma condição básica, de acordo com Irandé aqui no livro. Esse conjunto ele tem que satisfazer as exigências de uma ação de linguagem semântica, cognitiva e socialmente relevante. O que é essa ação de linguagem? Né?
Como eu disse, o texto ele é um evento, ele é uma ação, né? Então, quando você produz um texto, você está realizando uma ação, você quer atingir um objetivo, tá? Você está buscando um propósito, tá? No meu caso, eu não estou fazendo esse vídeo à toa, tá? Eu não estou falando essas coisas à toa. Eu estou dizendo o que eu estou dizendo para que você, aí que está assistindo, compreenda o significado de texto. Isso é uma aula, eu estou querendo que você aprenda, tá? Isso é uma aula de língua portuguesa. Eu tenho um objetivo. Qualquer texto que você produz, que você emite, né, seja escrito, seja oral, seja nos meios digitais, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, tá? Então, aí ele fala semântica cognitiva e socialmente relevante. Semanticamente significa que ele tem que ter um significado, né? O texto ele tem que carregar um significado. Aí você pode até me perguntar, mas e aqueles poemas, né, modernistas, aqueles poemas dadaístas que o objetivo é justamente o nonsense, a falta de sentido. Ele tem, o fato de ele não ter sentido já é um sentido, já é um significado, tá? E o propósito é muito claro, o propósito é fazer arte. Então, assim, independente de qual seja o tipo de texto, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem um sentido, tá? As teorias sobre o texto elas propõem o seguinte: para que um conjunto de palavras seja um texto, possa ser reconhecido como texto, ele tem que apresentar, primeiro, coesão, tá? Ou ter as suas partes, porque geralmente um texto ele tem partes, né? Elas têm que estar relacionadas entre si, tem que haver uma relação. Então, quando você, principalmente no caso de um texto escrito, principalmente no caso de um texto dissertativo argumentativo, que geralmente é o grande foco do ensino nas escolas, quando você fala principalmente do ensino médio, porque aí a gente está pensando muito ali na redação do Enem, uma coisa que é importantíssima que você lembre é o seguinte, que você tenha em mente: uma parte do texto tem que estar sempre relacionada às outras. Não pode ter um pedaço ali do texto que não tem nada a ver com o resto, tá? Tudo tem que estar bem relacionado, bem coeso, tá? As ideias elas têm que se suceder como uma cadeia lógica. Primeira frase ela tem que ter alguma relação com a segunda. Quanto maior for essa relação, melhor, tá? Coerência, ou seja, o texto tem que ser interpretável, né? O interlocutor, o receptor do texto, ele tem que ter a capacidade de extrair o sentido, de interpretar aquele texto, né? E ele tem que ser adequado às condições de sua ocorrência. Terceiro, informatividade. Ele tem que trazer uma informação, ele tem que trazer alguma coisa nova, tá? Ele tem que prover alguma imprevisibilidade, tá? O texto ele tem que você não diz nada para chover no molhado. Você diz alguma coisa para veicular um dado assim novo, alguma novidade, tá? E intertextualidade aí é um ponto interessante, né? Todo texto ele tem que ter uma relação com outros textos que já existem, tá? O que quer que você diga tem que ter uma relação com algo que já foi dito ou escrito antes. No caso do que eu estou dizendo aqui, é muito clara a intertextualidade com Irandé Antunes aqui em textualidade, mas tem muitas outras relações, né?
O que eu estou dizendo dialoga com muitos outros textos, como por exemplo o próprio Mikhail Bakhtin, né, que foi quem lançou essa noção de dialogismo, né, que um texto ele sempre vai dialogar com outros, né, e vários outros autores. Né. O que eu estou dizendo aqui não foi coisa que eu tirei da minha cabeça, foi coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo dos meus estudos, né, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, para que um texto seja texto, ele tem que ter todos esses elementos. Tá? Por que é importante a gente saber disso? Gente, primeiro ponto, para a gente saber como escrever o nosso texto, porque o objetivo dessa aula de hoje não é só você... que legal, eu sei agora o que é um texto e como um texto funciona. Não. O meu objetivo com essa aula de hoje é dar um primeiro passo na preparação para que você possa escrever um bom texto, né, uma boa redação. Tá? Assim, a gente sempre, como essa aula é voltada para os estudantes do ensino médio, então é sempre importante a gente manter o foco naquela preparação que, assim, obviamente a gente precisa, né, dar uma atenção especial para o exame nacional do ensino médio. Mas não só para isso, tá? Eu como professor, meu papel como professor não é só, né, preparar pessoas para passarem numa prova, né? Mas em tudo na nossa vida a gente utiliza texto, tá? Na hora que você se levanta da sua cama, você está interagindo com textos, seja emitindo textos ou seja recebendo textos, mas você está usando textos em todo momento na sua vida. Então, saber usar a linguagem é muito importante, né? Saber usar a linguagem de uma forma mais eficaz, de uma maneira mais funcional, de modo a você conseguir atingir os seus objetivos na sua interação social com outros indivíduos. Tá certo? Tá? Eu não gosto de formulazinhas prontas, não gosto de macete. Eu acho que é importante a gente aprender a utilizar a ferramenta linguagem de maneira eficaz para a vida. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante assim, esclarecedor para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido com ele. Tá? Eu espero que tenha sido útil a contribuição da professora Irandé Antunes. Tá? Eu quero dar todo o crédito aqui a ela. Tá? Eu estou utilizando aqui o livro dela com muito respeito, com muita gratidão. Tá certo? E eu espero que vocês todos vocês aí tenham muito sucesso nos estudos de vocês e na vida. Até mais.